Olá, Canidé, bem-vindos a mais um Pod Câmara. Eu sou Márcio Souza, aqui ao meu lado está a Michele Lopes. E nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos que uma mulher de força, coragem e determinação que ocupa um dos cargos mais importantes do nosso município. Uma líder que não tem medo de desafios e que representa com muito orgulho o nosso povo. Sim, Márcio, estamos falando dela, a presidente da Câmara Municipal de Canindé, uma mulher que não foge dos desafios, que enfrenta cada obstáculo com coragem, com força e que trabalha diariamente por um futuro melhor para todos nós. Seja muito bem-vinda, presidente Carlinda Coelho. É um orgulho recebê-la aqui no nosso Pod Câmara e poder estar falando com a senhora, né, com a comunidade. Muito obrigada. Eu quero agradecer pelo convite, inicialmente parabenizar essa equipe tão maravilhosa que está aqui iniciando o nosso Pod Câmara, que estamos retornando aí nosso Pod Câmara e com essa equipe renovada. Quero desejar a vocês muito sucesso. É mais um canal de transparência, de divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo aqui da Câmara Municipal, que a gente sempre buscou mesmo a transparência aqui na Câmara. E esse canal é algo diferente na nossa gestão, é algo inovador. E eu quero agradecer por vocês terem aceitado esse desafio. Agradecer a Michele, o Márcio Souza, o Deri Martins, o Almi Costa, a nossa equipe, o Diego, o Jander, toda essa equipe que faz aqui a comunicação da Câmara. E eu quero levar aqui o meu abraço, o meu carinho todo especial a toda a nossa população de Canindé, meus amigos e amigas, aquelas pessoas que estão sempre comigo, torcendo pelo nosso sucesso, pela nossa trajetória na política, porque sabemos o quão é desafiador uma mulher hoje ocupar um espaço de poder, um espaço de decisão, e hoje nós estamos aqui, claro, munidos de uma equipe forte. Primeiro, logicamente, que primeiro é Deus em todos os momentos da nossa vida, que é isso que eu carrego comigo todos os dias, a minha fortaleza, o meu fortalecimento da minha fé todos os dias, para que eu encontre as saídas dos grandes desafios que eu encontro na política e, sobretudo, aqui na Câmara Municipal, ocupando esse espaço de poder, que é a presidência da Câmara de Canindé, que eu procuro fazer com muito amor, com muito compromisso, tudo pelo nosso povo, que eu sei que é um povo humilde, um povo que sofre, um povo que precisa do nosso apoio. E é isso que eu estou aqui nessa caminhada, com essa força e essa coragem, e não desisto, de jeito nenhum. Eu gosto muito de desafios mesmo, e é por isso que nós estamos aqui resistindo até o fim, pela nossa terra, pela nossa gente. Perfeito. Vamos falar, então, com a presidente da Câmara Municipal de Canindé, vereadora Carlinda Coelho, e os assuntos são os mais variados. Só não pode faltar política, né, Michele? Mas antes, presidente, nos permita aqui fazer a publicidade do nosso Pod Câmara. É isso mesmo, Márcio, não pode faltar política e o que acontece também nos bastidores, e isso a gente vai estar comentando aqui no nosso Pod Câmara de hoje. O Pod Câmara é o podcast oficial da Câmara Municipal de Canindé. Agora, em novo dia e horário, ele vai ao ar aos sábados, sempre ao meio-dia. Aqui nós recebemos convidados especiais, destacamos as ações do nosso município e, principalmente, mostramos de perto o trabalho da Câmara e a atuação dos nossos vereadores. O Pod Câmara é informação, transparência e participação cidadã, aproximando você do dia a dia do Legislativo Municipal. Perfeito, Michele. Deixa aqui também eu cumprimentar e apresentar os nossos parceiros, entrevistadores e o nosso diretor, Deri Martins,
presente conosco em mais um Pod Câmara. Olá, Canindé. Prazer estarmos aqui novamente. Olá, Canindé. Prazer muito grande estarmos aqui novamente, recebendo a presidente do Parlamento Municipal. Está aqui ladeado de grandes comunicadores, não pelo fato de terem a voz tanto quanto de destaque, mas pelo caráter que cada um tem, pela personalidade que cada um tem, pelo o senso profissional que cada um tem, e aí vai variando, né? Eu que já tenho mais tempo de estrada, eu sei que a Câmara vai sempre me procurar, mas eu gosto de falar olhando aqui para os meus colegas de bancada e para os nossos convidados. A gente já tem mais tempo de estrada, mas já tem o Márcio que já encosta na gente, o Almir que já foi um pouquinho depois do Márcio, né, Almir? E a Michele, que é a caçula da comunicação, e os parceiros, o Diego, sem ele, sem o Jander, a gente não estaria aqui falando para essa população maravilhosa, e principalmente a você que está aí no seu horário de almoço, fazendo com que a gente chegue até o seu lar, fazendo parte da sua família, levando uma comunicação atual, porém muito séria. E era esse rótulo de seriedade que eu queria fechar, falando aqui desta bancada. São pessoas seríssimas, que só têm essa oportunidade de se dirigir à população graças à transparência dessa parlamentar, que é a presidente Carlinda Coelho. Vem sendo um dos grandes destaques dela, essa transparência, que vão além, como nós dissemos na reestreia do Pod Câmara, dessas paredes que os parlamentares se encontram aqui toda sexta-feira, mas que durante toda a semana, cada um dos 15 está aqui, trabalhando por você que está aí do outro lado. Então vamos aqui agradecer essa oportunidade que o Márcio e a Michele vão nos proporcionar, deixando a presidente bem à vontade, mas não vamos cansar também de dizer a você que nos acompanha, na sua casa ou no seu trabalho. Obrigado por nos acolher. Faça parte do sábado e deixe a gente conviver mais de perto com você através desse mecanismo da internet que é o Pod Câmara. Nós aqui agradecemos, meu diretor, que ao meu lado também é Almir Costa, presente conosco. Ótima tarde a você, Márcio, a toda a bancada, a presidente, e ao nosso amigo Tavares, né, o Deri trazendo aqui a equipe que está dando esse suporte técnico, e hoje estamos também transmitindo o podcast pela Rádio Câmara, né, como você destacou, que alguns assuntos que serão abordados, a política e também a comunicação da Câmara de Vereadores na gestão da presidente Carlinda Coelho. Hoje eu confesso a vocês que desde quando foi divulgado, anunciado que a presidente ia participar, ia ser a entrevistada, eu comecei a dar umas pesquisadas nas redes sociais da Câmara, no site da Câmara, e me surpreendi, né, com as informações que a gente pode adquirir lá no site da Câmara. Então, eu creio que durante esse bate-papo nós vamos trazer aqui alguns números que talvez as pessoas não conheçam ainda, para ficarem assim mais atentas o que é o parlamento, como é que funciona. Eu creio que hoje vai ser aqui uma roda de conversa muito bacana. Perfeito, Almir. Então vamos com a nossa convidada especial. Presidente Carlinda, se estamos aqui hoje fazendo esse trabalho, é graças à senhora que lá atrás tomou a decisão de investir na comunicação da Câmara. Lhe pergunto, presidente, esta decisão partiu única e exclusivamente da senhora ou contou com a participação e a opinião de outras pessoas? Na verdade, Márcio, pela história que a gente já tem aqui na Câmara, né, como vereadora, já estou no nosso 4º mandato, e era algo que eu gostaria muito que acontecesse aqui na Câmara. Eu mesmo, como vereadora, eu tinha vontade que o nosso trabalho pudesse chegar em menos tempo, mais rápido, né, até a nossa população, por conta dos canais que a gente não tinha de como divulgar o nosso trabalho. A gente apresentava projetos importantes aqui e era difícil chegar até a população. Os debates que aconteciam aqui dificilmente chegavam com mais rapidez ao nosso povo. As transmissões aqui ainda pelo Facebook, mas algo muito
não tinha essa divulgação, então a gente sentia essa falta. E eu sempre batia nessa tecla, que era bom a gente investir na questão da transparência, da comunicação. E quando eu tive a oportunidade de ser presidente, logo de início nós já pensamos aí nessa inovação, né, que era criar esse sistema de comunicação da Câmara. Ainda iniciou algo muito pequeno, né, pouca visibilidade, mas aos poucos nós fomos crescendo, lógico, com a nossa equipe, que tive você do meu lado, Marcos Coelho, Deri Martins, eu como radialista também, que sou. Então, a gente tem outra visão, né? A gente tem uma outra visão. Então, agora é a hora. Eu estou tendo a oportunidade, por que não fazer? Então, nós criamos a TV Câmara, que foi algo inovador. Olha que foi a primeira, Márcio, a primeira Câmara aqui no Sertão Central que criou a TV. A TV Câmara transmitida pelo YouTube. Então, os municípios aqui de perto, nenhum tinha. Então, eu fui muito reconhecida até pela UVC, a União dos Vereadores do Estado do Ceará, que começou a divulgar esse trabalho, e as outras câmaras aqui próximo foram conversando comigo, alguns presidentes, vereadores, e vendo como era essa situação, a gente foi colocando. E hoje já tem vários outros municípios aqui próximos que também criaram suas TV. Então, nós fomos realmente os primeiros, pioneiros aqui a criar essa TV. E depois veio aí a Rádio Câmara, Rádio Câmara, criamos o nosso Pod Câmara. E, enfim, hoje nós temos aqui o sistema de comunicação da Câmara, que é algo mesmo inovador, é esse canal que a população sabe em tempo real o que está acontecendo aqui, né, os debates. E outra coisa inovadora que eu fiz foi a inovação do site da Câmara. E o site da Câmara também estava lá, só algo esquecido. E a gente, agora, o site da Câmara, se você entrar lá no site da Câmara, vocês vão estar vendo tudo que está acontecendo aqui na Câmara, os projetos dos vereadores. Tudo tem lá no site da Câmara, porque foi uma exigência nossa mesmo a colocar mais esse canal de divulgação do trabalho do Parlamento. Ou seja, um investimento importante em comunicação, uma estrutura, são várias plataformas disponibilizadas e servindo diretamente ao Parlamento Municipal, e quem ganha com tudo isso é a nossa população, porque tem o acesso imediato às ações da Câmara e dos seus representantes, que são os vereadores. Exatamente, exatamente. E a gente tem ao lado os nossos vereadores, que são pessoas realmente responsáveis, comprometidas, e ficam felizes, né? Ficam felizes com esse trabalho de divulgação que a gente tem, sabendo que cada um tem os seus assessores, aqueles que estão mais próximos, mas sabem que o trabalho oficial de divulgação está tendo aqui na Câmara Municipal também. E, presidente, esse sistema veio para agregar cada vez mais, né? Mesmo com o sistema de comunicação da Câmara, no YouTube, na Rádio Câmara, nas mídias sociais também do Parlamento, não deixa também de ter a parceria com as rádios, né? Com as emissoras, para que o que acontece aqui no Parlamento possa chegar cada vez mais perto da comunidade. Com certeza. A rádio é algo que, para mim, ainda é a principal, acredita? Eu gosto muito do rádio, né? O rádio, porque a gente tem que entender que nós tem aquelas pessoas que gostam tanto do rádio que sabe que tem o Instagram, o Facebook, tem todos esses outros instrumentos da rede social, mas gostam do rádio, gostam de estar ali assistindo o rádio. Então, para isso também nós fizemos os contratos com emissoras de rádios locais que chegam aí a todo o município de Canindé. Então, as pessoas que gostam de ouvir pelo rádio vão lá ouvir pelo rádio. E outra coisa inovadora que eu fiz, que eu gosto sempre de estar inovando. Eu gosto sempre de estar pensando e fazendo algo diferente. Algo que eu escuto a comunidade, é possível fazer, pois vamos fazer. Então, pensando também na questão da acessibilidade, nós também criamos
contratamos empresas da acessibilidade e todas as nossas sessões, audiências públicas, todas são transmitidas também. Nós temos lá a acessibilidade, a tradução das línguas de sinais, e é algo também que fomos muito reconhecida pela nossa comunidade surda, não é, que eles pediam muito, e hoje nós temos aí essa ferramenta, mais essa ferramenta de acessibilidade para os nossos surdos. A Câmara Municipal é transparente e acessível à população. Isso. Diretamente. Eu queria só voltar um pouco em relação ao site. Hoje eu tive assim, dando uma visitada no site. Eu acho que a porta para toda a comunicação da Câmara é o site. Quando eu estou acessando o site, além de eu ficar bem informado, lá eu vou ter acesso ao regimento interno da Câmara, que eu posso baixar, né, imprimir, posso acompanhar lá, como a questão dos projetos, conhecer cada um dos vereadores, e além disso, lá eu vou ter todos os vídeos das sessões. E o mais interessante, visitando o site, é que eu vou ter acesso direto, já conectado ao Instagram da Câmara, à TV Câmara e à Rádio Câmara. Então, eu creio sim que o sistema de comunicação, a porta para tudo é o site. Né? Na verdade, Exato. O site é a personificação do parlamento, né? Ali, lógico que nós temos o canal institucional, esse aqui é um deles, mas o site é a figura que personifica o parlamento do município. Ali, o que sai no site pode ter... Aqui eu posso falhar, um dos colegas podem falhar, a própria presidente, mas o site não, é como se diz, é o resumo oficial da vida da Câmara Municipal de Canindé. Lá tem tudo. E parece-me que para os órgãos de controle, o site é o canal oficial da Câmara Municipal. É por isso que eu até... Qualquer veículo de comunicação, seja qual for, rádio, TV, em todo o país, se quiser buscar uma notícia que ele tenha assim, segurança para divulgar, para repassar adiante, vai para o site. Claro que aqui ele vai ter um outro canal. Eu vi no Instagram da Câmara, no Facebook, no podcast da Câmara, mas ele vai ter a segurança, é como a fonte que nós recebemos do dia a dia. Tem aquela fonte que nós não temos medo de divulgar. Foi o Márcio Souza que me repassou que eu não posso divulgar a minha fonte, eu não tenho medo, que é da minha área. Mas tem aquela que você vai, mesmo recebendo, agradecer a informação, mas vai cruzar. Eu queria até que a presidente destacasse sobre isso, porque o site, no meu pensamento, Márcia, é o diário oficial da Câmara. Por quê? Porque lá eu tenho acesso às licitações, lá eu tenho acesso a toda a movimentação. Então, quem tiver alguma dúvida em relação à Câmara, encontra lá no site, lá tem todas as ferramentas e o direcionamento para que a população, ou até mesmo os parlamentares, queiram tirar suas dúvidas, né, presidente? Exatamente, exatamente. O site é o oficial, então eu tenho muito cuidado em estar sabendo como é que está o site, eu fico sempre olhando também como é que está o site, porque é o oficial, exatamente, o TCE, ele olha constantemente o site da Câmara para saber se tem todas as informações ali. Então, é esse cuidado que nós temos. Eu sempre costumo dizer que ser presidente não é só ser presidente, não é só ser aquela figura de destaque, que é algo que nunca isso subiu na minha mente. Né? Então, ser presidente é você ser preparada para esse cargo, você ter conhecimento, compromisso, zelo. Então, é muita coisa que tem aqui. A partir dali, do que você pensa que é o mais simples, né? Que é um site. Mas não, é ali que deve estar todas as informações, o esclarecimento para a população. Tudo está ali, a Rádio Câmara está ali o regimento interno, como você colocou. E eu também tenho uma ideia de, já inclusive o regimento interno, nós renovamos, né, Márcio, ainda na gestão, no mandato anterior, nós renovamos todo o regimento interno, já está no processo também, em tramitação a lei orgânica, a nova lei orgânica do município de Canindé, e a partir do momento quando a gente aprovar essa lei orgânica aqui, o que é que eu quero fazer? Quero pegar a lei orgânica, o regimento interno e distribuir para as entidades, para as entidades ter o conhecimento do que realmente é o regimento interno, o que tem lá na lei orgânica, como é que os vereadores trabalham lá, o que é que asseguram eles a estar fazendo dessa forma. Então, a população precisa entender
o que é o regimento interno? A presidente toma uma ação ali, aí de repente o vereador diz, está fazendo isso porque não quer deixar eu falar, porque está impondo. É aquelas situações que a gente vê no cotidiano. Mas não, é porque o presidente ele é munido ali do regimento interno. Ele é regido por ele. Então, a gente tem que seguir o que está ali no regimento interno. O importante da população saber é exatamente isso. Ela realmente está tomando essa decisão porque ela tem uma lei que está segurando ela a fazer dessa forma. Né? Então, é por isso que eu quero fazer isso, levar o regimento até a nossa população, para que ela tenha um entendimento realmente de como é feito o trabalho aqui, é baseado em quê, é regido em quê? No regimento interno. Inclusive, ontem, né, presidente, a senhora cumpriu o regimento interno. A sessão ontem foi bem rápida, né? Seria até interessante ela se dirigir à população nesse momento e dizer como foi, porque nós que acompanhamos, né, Márcio, você deve ter acompanhado também, a gente, já terminou? Porque tão poucos parlamentares hoje subiram à tribuna? Né? Foi a sessão mais rápida, viu? Mais rápida desse ano. O que aconteceu, acho que presidente? da história também. Exato, é assim. Esta presidente, ela é uma presidente que busca sempre muito democrática, não é? Sempre um pouco maleável. Diálogo, né? Diálogo, converso. Vamos fazer assim, assim. Vamos seguir do jeito que tem que ser seguido. Aí eu vou dando algumas chances. Mas o negócio não pode pendurar, né? 1, 2, 3, tudo bem, mas direto, botar como regra, aí não dá. Então a regra tem que vir mesmo do regimento interno. E aí aí chega o ponto, o limite, né? Chega aquele limite. Então eu vou até aquele limite. E aí eu, na semana passada, eu avisei que os meus novos vereadores, que ele deve estar aí, algum deve estar aí assistindo, mas eles sabem como é as nossas posições. Aí eu disse, olha, na próxima semana, se não assinarem, assim, o livro de ponto aqui, população, né? O livro de ponto dos vereadores fica, o livro de registro, né, de quem vai falar, a partir das 8 horas, já fica aqui na Câmara, para quem quiser se inscrever, já se inscrever. Chegou aqui, iniciou a sessão, iniciou a leitura do extrato da ata, terminou a leitura do extrato da ata, pronto, ali todos os vereadores já devem estar inscritos. Se não tiverem inscrito, pronto, encerra a votação. E foi isso que aconteceu ontem. Ou seja, presidente, chega esse momento, aí os parlamentares não têm assinado, eu fiquei, coincidentemente, né, Michela, foi pauta na 14ª sessão, nós conversamos aqui antecedendo o início da sessão, com a servidora da casa, que foi a Joana, porque eu já acompanho e eu vi o livro, né? Sim. Eu vi que a canetinha fica do lado do livro, tem lá a numeração de 1 a 15, correspondendo à quantidade de cadeiras. Isso. E quem assina o número 1, o Márcio sabe disso, quando eu for assinar como parlamentar, eu tenho que assinar o número 2. O Márcio falará primeiro na tribuna, o Derê em segundo. Só que eles não aparecem para assinar, não é isso, presidente? Isso, exatamente. Essa situação ou então deixa para assinar na última hora, né? E o regimento não vai permitir. Não vai permitir. Presidente, então, no caso, chegou aqui na Câmara Municipal, o livro está ali disponível para assinar, assina, quem assinar o número 1, fala primeiro. Fala primeiro, é isso. Fala primeiro. Não é necessário iniciar a sessão para que o parlamentar possa assinar o livro? Não. O último vereador, quando termina a leitura da ata, todos já têm que estar inscritos, quem for falar. Aí ontem alguns vereadores falaram, por quê? Alguns têm o tempo de liderança. Então, esses vereadores que têm um tempo de liderança, eles utilizaram ontem, porque nenhum se inscreveu, aí utilizou só o tempo de liderança. Mas aí é essencial, porque a população, dia de sexta-feira, fica esperando o pronunciamento do vereador. Ele fica esperando, ele quer saber o que é que o vereador trouxe para ele, o que é que ele vai debater, enfim, a sessão é isso. São os debates, não é? Presidente, nesse caso aí deles não se inscrever, isso se dá pelo fato de que eu preciso saber o que o meu colega parlamentar vai falar, para que, baseado naquele posicionamento, eu possa fazer o meu?
Pois é, aí É eu justo. não, não sei. Você Eu- foi de eu um sei- ponto, cada Michele. cabeça Eu com a sua sei que sentença. essa pergunta vocês todos queriam fazer, gente, Pois mas é. Mas aí fica o pensamento aí de cada um, não é? Não Cada sei um tem como sua é. estratégia, né, presidente? Cada um né? tem a sua estratégia, né? Mas a minha curiosidade Aí- com a presidente era o seguinte, pronto, cada um se inscreveu. Aí digamos que o Márcio, o vereador Márcio Souza se inscreveu, na sequência de cada um usar da tribuna, chegue a vez do Márcio, ele não esteja aqui na tribuna, aliás, no plenário, ele passa a vez ou ele perde a vez? Perde. Perde a vez. Ele perde a vez. Se o presidente chamar e ele não estiver no plenário, aí perde a vez de falar. O Márcio deve ter vivido isso durante esses 4 anos, né? Que aconteceu, viu, Almir, de perder a vez, mas depois o Márcio, por ter pedido a vez, subir à tribuna. É aquela coisa do diálogo, né, presidente? Para que o povo diga, não pode, mas como é que ele perdeu e está falando? Mas às vezes ele pede o tempo de algum parlamentar, né? O tempo regimental de algum parlamentar. Mas se realmente eu chamar e o vereador não tiver, ele perde mesmo na vez. Aí acontece que eles, em diálogo com o outro, me dá teu tempo regimental para me falar, se não vou falar. Aí eles, em comum acordo, dá tudo certo. Por isso a sessão ontem foi menos de 2 horas de duração, né? Isso, Eu, isso. Elmi, já terminou? Vamos correr para essa entrevista. Né? E nesse novo regimento, né, por conta da situação que a gente passava aqui 4, 5 horas numa sessão, e a sessão no regimento antigo era só 3 horas de sessão. Aí nesse novo regimento agora é 4 horas mesmo de sessão. Perfeitamente. Importante esses esclarecimentos para a população que está lá fora. Essenciais. E gosta de acompanhar os debates, as discussões, o dia a dia da Câmara Municipal, mas preferencialmente gosta de acompanhar a sessão da sexta-feira. E a pergunta que a população faz, por que é que demora tanto começar a sessão, presidente? É para começar às 9 da manhã e às vezes vai começar 10, 10h15, 10h30. Por que é que demora a começar? Acontece que dia de sexta-feira é o dia que a população sabe que os vereadores estão aqui, né? Então, os vereadores recebem muitas pessoas da comunidade nos seus gabinetes. Né? Aí vem uma pessoa resolver uma situação, aí eles ficam resolvendo, conversando, e acaba que vai demorando, vai passando o tempo. Um terminou lá, mas já tem outros que estão lá, e a sessão só pode começar, né, se tiver os 5 vereadores. E aí acontece isso. Realmente aqui dia de sexta-feira a população, muitos estão aqui conversando com seus vereadores. Mas isso não atrapalha as 4 horas, não. É por isso que termina muitas vezes mais tarde. Tem um detalhe, colegas, que eu queria aproveitar a oportunidade com a presidente. Tirar ela da cadeira de presidência agora e ir para a cadeira de vereadora, que ela só é presidente porque é vereadora primeiro, né? Com relação até uma aba que foi aberta aqui no sábado passado, com relação ao avanço de vocês, 15 parlamentares, nas redes sociais, né? Quem lhe segue, o vereador e presidente Carlinda Coelho, como eu, acredito que os demais colegas também, sim, essencial. Vê que a senhora não abusa na sua rede social, os seus vídeos são institucionais quando o assunto é Câmara, quando é presidência, mas no dia a dia, mesmo na condição de presidente, a senhora não abusa, não está fazendo aqueles vídeos, aqueles que cansam. Qualquer coisa, ela comprou uma fivela, comprei uma fivela. Comprou uma cadeira nova para a Câmara, eu comprei a cadeira nova para a Câmara. A senhora não abusa. É uma coisa natural? Como é que isso... Fivela é o novo, viu? Fivela como vereadora, né? Michele, por favor, Michele, nos ajude, Michele. Eu queria falar o porque Grampa ou o Bob, mas já está mais ultrapassado. Eu vou entrar nessa situação agora, é porque a vereadora Carlinda, eu acompanho bastante as redes sociais dela, mas não é só de agora, depois que eu vi para a Câmara, não, viu? Eu acompanho de muito tempo, então eu sou uma seguidora da Carlinda na rede social. É um testemunho, há né? bastante tempo. E assim, o que ela divulga é o que de fato, né, é bom para a população, para a comunidade, né? Algo essencial para a população e para a comunidade. A Carlinda chegar na rede social dela e divulgar uma presilha que ela comprou, aí eu acho sem necessidade, né? Eu acho sem necessidade. Porém, tem alguns momentos que também ela traz o lado humanizado
da rede social dela, que é interagir com quem a acompanha, né? O Que lado familiar, é né, muito Michele? bom também. A Carlinda traz o quê? O lado familiar, né? O lado sensível, né? Muita coisa assim também. Isso é bacana, porque humaniza também o vereador, né? O vereador não vive somente do parlamento, não. Ele tem família, ele tem casa, tem toda uma vida, né, por trás disso. Mas que é bom a comunidade ver. Então, Carlinda, mas hoje o seu marketing alavancou, né? O perfil da Carlinda no Instagram é um sucesso. Foi crescendo gradativamente, né? Foi crescendo gradativamente. Eu gosto assim, porque eu vejo com os meus seguidores, a maioria são de Canindé. Eu gosto sempre de observar isso. Sabe por quê? Meu trabalho é aqui, Canindé, não é? É claro que tem outros locais que acompanham a gente. A senhora paga? Para ter seguidor? Não. É tanto que, olha, eu comecei Márcio, a usar... tem hoje um mecanismo que Você a pessoa... compra Ferramenta, seguidores, né? né? Você compra. Então a senhora né? não compra seguidor. Ave Maria, se eu comprar seguidor... Olha quanto tempo que eu estou no Instagram. Eu acho que eu já estou bastante tempo no Instagram. Agora, acho que eu estou com 11 mil seguidores. Passou de 11 mil. Acho que eu estou com 11 mil e poucos seguidores. Porque é algo importante é que eu todos gosto... são orgânicos, né? São seguidores orgânicos, são seguidores que me acompanham mesmo, que interagem comigo. São pessoas que estão ali no dia a dia. É Canindé. Eu gosto... Olha, vamos olhar aqui como é que está a nossa página. Os seguidores, a maioria são de Canindé. E é bem lento, vai lento. Tem momentos que tem uma polêmica, né? As pessoas gostam muito de polêmica. Quando tem uma polêmica, aí sobe, né? Porque dá engajamento. Dá engajamento, né? Aí vai subindo, gradativamente. Mas aí eu sou bem tranquila com isso, sabe? Eu sou bem tranquila, porque eu sei que está dando resultado. E eu gostaria até de estar postando mais coisas assim, do meu dia a dia, que as pessoas gostam de acompanhar, né? Nosso dia a dia. Mas, às vezes, é o tempo que realmente não dá. Eu chego aqui na Câmara, às vezes, eu vou já fazer um vídeo aqui, interagir com o meu pessoal, meus seguidores, mas aí chega uma situação, uma coisa, e aí você não consegue, né? Que é muita coisa. Você pensa que é uma Câmara, mas a Câmara, ela é tipo uma mini prefeitura. Porque aqui tem tudo que tem ali numa prefeitura, né? E aqui é o início, aqui é que inicia as políticas públicas, os projetos, as situações do nosso povo. Começa aqui, né? Aqui é um alicerce, começa aqui. Então, são muitas situações que a gente precisa resolver aqui dentro e atender o nosso público, o nosso eleitor, aquelas pessoas, aquele cidadão que precisa do nosso apoio. Então, a gente tem isso. Eu gosto mais de divulgar as coisas assim da Câmara, mas no site da Câmara, né, nas redes sociais da Câmara, que também cresceu. Eu cheguei aqui, tinha 600 seguidores. Eu cheguei aqui, não era, tinha 600 seguidores. Hoje está aí com uns 2, 3, eu não observei esses dias. Mas cresceu muito as redes sociais da Câmara. Não é? Viu, presidente? Isso é credibilidade, Até né? porque, fechando esse raciocínio da presidente, vocês, agentes públicos, não podem aproveitar a oportunidade institucional para se autopromover, politicamente falando, né? Com certeza. Até porque não seria legal. Não pode. Eu, pelo menos na minha opinião, né? Eu gosto, já tem quase 6 mil, né? Quase 6 mil seguidores da Câmara. Isso é a população de Canindé que está gostando do trabalho, né? Está vendo o que é que os vereadores... Está observando o que é que está sendo feito aqui, e isso é muito bom. Eu gosto das coisas assim, crescendo gradativamente, porque eu sei que está tendo um resultado. Eu sei que está tendo resultado. Na minha rede social, eu divulgo mais coisas do meu dia a dia, do meu trabalho mesmo, mas as coisas assim da Câmara eu gosto de divulgar mais no site, nas redes sociais da Câmara, oficiais da Câmara. Não que às vezes eu não divulgo também na minha rede social, mas as coisas da Câmara eu gosto de divulgar mais na rede social da Câmara mesmo. Mas eu gosto muito as pessoas interagem muito comigo, né, no Instagram, mas é muito mesmo. E eu mesma gosto de estar respondendo. Eu tenho uma equipe comigo, né, meus assessores que me ajudam,
mas eles já sabem que eu mesma é que gosto de estar respondendo, de estar conversando com eles. Às vezes eu fico até 11 horas, 11h30, quando eu chego, para estar respondendo, né, a eles. E isso me faz muito bem, é algo que eu gosto muito, que eu sei que o meu trabalho está surtindo aí um efeito para a nossa população. Eu pegando lá a fala inicial do Deri, quando ele nos apresentou, trazendo a ficha dele de o tempo de profissional da comunicação, o Márcio, passando a minha pessoa, da Michele, e essa fala aqui, esse bate-papo, também tem essa questão do olhar clínico do profissional. E eu vejo assim, voltando aqui de novo, novamente para as mídias da Câmara, para a TV Câmara. Eu creio que com toda essa implantação do sistema de comunicação da Câmara, através da sua pessoa, despertou também os outros parlamentares para ir para as redes sociais. Inclusive, o nosso podcast sábado passado foi até manchete, né? Por entrarmos aqui no assunto do Chico Justa. E hoje a gente observa outros vereadores também já fazendo esse trabalho com a equipe de mídia, né, para fazer toda essa produção. E o efeito agora, como a senhora falou, sobre a questão dos seguidores do Instagram, também o que surpreende muito a gente, eu posso até estar errado aqui, mas hoje, não vou dizer que seja a maior audiência, mas uma das maiores audiências hoje é a TV Câmara. A TV Câmara nós chegamos já em publicação lá em sessão da Câmara de passar de 15 mil pessoas que assistiram, né? Então é um número muito grande, para quê? Eu digo assim, grande e expressivo em relação a um órgão público, que digamos assim, para falar de política. Inclusive foi a sessão de posse, né, dos vereadores, passou de 15 mil. E hoje nós estamos tendo esse resultado através dos podcasts. Eu fui dar uma pesquisada, a frequência das pessoas que acompanham, que se inscrevem. Nós já chegamos aí de ter sessão, acompanhando com o Deri, lá do estúdio da Rádio Câmara, de ter 950 pessoas ali, ao mesmo tempo assistindo, que é difícil você ter uma audiência dessa. Então, através da presidente, eu digo assim, falando aqui como um olhar clínico profissional, eu creio que através dessa implantação do sistema de comunicação, principalmente nas redes sociais, foi que despertou também os parlamentares para dizer, nós vamos ter que correr, né, para não ficarmos para trás, né? Exatamente. A maioria dos parlamentares hoje tem sua equipe de mídia e fazem muito bem. E é isso. E afora isso, toda essa estrutura do investimento que a senhora, na condição de presidente, fez em comunicação da Câmara Municipal tem aproximado bem mais a Câmara da população e a população da Câmara de Vereadores. Mas, presidente Carlinda, nos últimos dias a senhora enfrentou uma barra, não foi? Tentaram lhe tirar da presidência da Câmara Municipal. Mas logo a senhora, que tem feito um trabalho brilhante e reconhecido pela comunidade, enfrentou isso. Como foi para a senhora ter que enfrentar tudo isso calada? Porque a senhora falou agora há pouco de rede social, mas nesse período a senhora parece que fez de propósito, tipo assim, vou matar na unha e não vou responder, não vou dar respostas. A senhora não se manifestou sobre esse processo que a senhora respondeu, que lhe queria lhe tirar da Câmara Municipal, da presidência da Câmara Municipal. A senhora aguardou uma decisão superior para depois se manifestar. Foi difícil enfrentar essa barra? Márcio, eu já passei por muitos desafios aqui no nosso mandato como presidente, muito sofrimento mesmo, sofrimento em família, foi algo mesmo que eu até disse assim, o que eu já passei aqui, o que vier para mim não é mais nada. Até pensei em certos momentos. Mas aí sempre vem algo ainda que é mais desafiador, lhe deixa ainda mais... não é nem que seja fraco, mas acho que todas as dificuldades que a gente enfrenta, quando a gente se fortalece mais. Mas essa última agora também foi muito forte para mim, que foram 3 meses a partir do momento que fizeram a denúncia contra mim no Ministério Público, e daí começou toda esta luta de justiça. E o que é que eu pensei? Eu mesma pensei, eu não vou estar aí falando na minha rede social, falando da tristeza de ver uma situação dessa, onde eu fui eleita democraticamente pelos 7 vereadores, fui
não foi, quando nós fomos para essa eleição, eu fui sabendo que nós tínhamos o direito de ir, que a gente já tinha feito pesquisa, consultas com juristas da UVC, com outros juristas, e todos disseram que, diante da decisão do Supremo, né, naquela votação do Supremo, que era a partir do dia 7, a partir daquela data que iria valer, né, o terceiro mandato. E eu tinha sido eleita em primeiro, né, em 1º de janeiro. Antes do dia 7. Antes do dia 7. Então, todos disseram que eu poderia ir tranquilamente, né, tranquilamente para aquele pleito, né, como presidente. Não iria para terceiro mandato, né? Diante da lei eu era um segundo. E aí nós fomos com esse grupo de vereadores que nos tornou presidente, mas aí aquela situação de não aceitar, não aceitar a presidente, achar que estava errado, que poderia ter essa chance de ser o presidente, aí fizeram isso no Ministério Público. E eu por respeito à justiça, né, nem quem fez isso comigo, que eu não tenho respeito por quem fez isso comigo. Então, em respeito à justiça, porque justiça é justiça, então vamos respeitar a decisão da justiça. E eu, que estou me sentindo injustiçada, eu que vou buscar os meus direitos. E assim eu aguardei, em nenhum momento. Fui muito criticada nas redes sociais, até que eu dizia, minha fotozinha do perfil, que está lá no meu Instagram, foi a foto que eu mais vi nos últimos períodos, nos últimos dias, foi aquela fotozinha em todas as páginas. Aí vinha lá uma enxurrada de desinformados, de pessoas maldosas, criticando a presidente como se a presidente tivesse cometido um crime. Aí fazia todas aquelas situações e aquilo me deixou muito mal mesmo. E a minha família, minha mãe, sofrimento, minhas irmãs, meus filhos. Então, a gente decidiu a não acompanhar mais, não olhar mais comentários de ninguém, não deixar aquilo para lá, deixar aquilo ali. Eu disse, a justiça vai ser feita, a justiça vai ser feita. E assim... o Ministério Público entrou com pedido de cassação, a juíza aceitou, cassou o meu mandato, e aí nós fomos em busca desse direito, sabendo que o STF já tinha várias decisões que eu poderia ficar, várias decisões. E aí, com nossa equipe, né, de juristas, entramos na hora que... E eu até falei, né? Teve a decisão, cassou meu mandato, e aí assumiu o vice-presidente, e aí o vice-presidente ficou na incumbência de marcar a nova eleição. Aí eu tenho um diálogo muito aberto com o Neto Bastos, vereador, e eu falava para ele, Neto, aguarda, não marca essa eleição agora, não, aguarda um pouco, porque nós vamos ter essa decisão. Mas não, é uma pressão grande para marcar e tal, então, enfim, que fica à vontade. E aí aconteceu de ter a eleição no dia 16, e no dia seguinte, não, foi dia 17, né? A eleição, se eu não me engano. Aí, no dia seguinte, eu estava no supermercado, tranquila lá, e a eleição tinha acontecido no dia anterior, e eu estava assim, tão tranquila, com o coração tão leve, que eu até disse assim, acontecendo a eleição aqui, e eu assim, numa leveza que vocês não tinham noção. É como se nada ali tivesse acontecendo. E aí eu disse, deixa para lá. Então, é porque realmente Deus está me confortando mesmo. Que aí, pronto, o que tiver de vir, o que tiver de ser, será. Então, eu sou muito tranquila nisso. Eu estava bem leve. E no outro dia, estava no mercantil, como eu direto no mercantil, né? Porque todo de casa é assim, eu não saio do mercantil. Lá em casa, se faltar um dente de alho, é eu que vou comprar. Aí eu lá fazendo minhas comprinhas no mercantil, aí daqui a pouco o Marcos estava comigo, aí ele disse, filha, você voltou. Eu disse, eu voltei, foi.
O ministro acabou de dar a decisão aí, o ministro Fux, que você voltou como presidente novo. Aí eu disse, pronto, é isso. A resposta veio A rápida demais, resposta não foi? veio bem rápida mesmo, viu? Ah, então é isso. Não adianta a gente estar remoendo, sofrendo, indo para a rede social, falar mal das pessoas. O que as pessoas fazem de mal aqui, Márcio, principalmente na política, eu tenho aprendido muito isso, tenho visto isso. É tão rápido que acontece o reconhecimento do que ele faz, as decisões são muito rápidas. Não? Então, isso aí foi rápido demais. Ô, Presidente, você sofreu muitas dificuldades, né, desde que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Canindé. E eu falo dessas dificuldades, não só as dificuldades que foram enfrentadas durante esse ano, mas as dificuldades enfrentadas durante o primeiro mandato da senhora como presidente, que tinha alguns embates. O que a senhora pode atribuir a isso? Pode ser pelo fato da senhora ser mulher? Pode ser somente pelo lado político? O que a senhora pode falar sobre isso? Os embates que teve, graças a Deus, eu acho que foi muito pouco, apenas de um ou dois vereadores, Sim. sabe? Foi apenas de um ou dois vereadores. E esse, realmente, eu tive a certeza que era despeita mesmo, por eu ser mulher, por achar que eu ser mulher era fraca, que poderia enfrentar. Tanto que nunca ele enfrentou nenhum homem aqui, nunca enfrentou, ficava bem caladinho, mas quando era para mim, ele vinha com tudo, com os quatro, com tudo, vinha para cima de mim com tudo. Então, eu atribuo a isso, né? Por eu ser mulher, achar que eu era fraca. Uma não é? perseguição, não é, Uma perseguição, eu sofri uma perseguição de gênero enorme, não é? Enorme mesmo. Mas eu diante desse momento que eu vivenciei, esse ano ainda, eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoas. Eu não guardo mágoas. Eu trato aqui os vereadores, até aqueles que me denunciaram, tranquilamente, sem mágoas, só na certeza de que um dia eles poderão passar, né, pelo que eu passei, e se não passar é porque eles não mereciam, né? Então, eu sou assim, eu não guardo mágoas de ninguém, decepções tive, né, porque me decepcionei mesmo com pessoas ligadas a mim, do meu partido, que nos traiu mesmo, mas hoje já passou, né? Hoje já passou, o importante é que Deus me dê força e coragem para mim continuar vencendo e trabalhando pelo meu povo. É isso que eu gosto de fazer, trabalhar pelo povo de Canindé. E hoje eu estou numa situação não fácil, que todo mundo está sabendo, porque nós temos um gestor que ele não é do diálogo, ele infelizmente leva mágoas no coração, ele é uma pessoa que é vingativa, e hoje nós estamos passando essa dificuldade. Eu, como presidente, e tentando impedir, perseguindo as pessoas que me acompanharam, né, que inclusive tenho certeza que muitos até votaram nele, né, que eleição para prefeito, a gente luta, né, a gente luta para que as pessoas votem naquele prefeito que a gente está votando, né? Assim, a gente luta. Mas as pessoas têm os seus lados, né? Muitas vezes, não, vereador, eu vou votar em você, mas prefeito eu voto nesse e tal. Aí a gente tenta, mas não consegue, mas aí fica à vontade. Essa dificuldade que a senhora levanta aí é com relação à vereança, a senhora como vereadora que tem essa dificuldade do diálogo, ou é como presidente que a senhora representa o parlamento e representa os 15 parlamentares e representa toda a população? É uma dificuldade institucional, é isso que nós estamos percebendo? Ou as duas? Ou as duas? As duas, eu digo as duas, principalmente como vereadora, né? Como vereadora, porque
Vocês sabem que a gente precisa ajudar as pessoas, a população, a comunidade. É uma rua que precisa de um calçamento. E, às vezes, o gestor, quando ele é uma pessoa birrenta, uma pessoa que não é republicana, que ele não entende o que é, ele passa a não atender esses pedidos da população, sabendo que é da população, mas passa a não atender. Então, a gente tem essa dificuldade nisso. E, da forma institucional, também. Como é que o prefeito não tem um diálogo com o presidente da Câmara? E aí é mais Quem é preocupante, que né, Márcio? perde? Quem é que perde com isso? E os poderes têm que andar juntos, Os poderes têm que né? andar junto. Quando o prefeito não tem um diálogo com o presidente, eu vou só dizer aqui um detalhezinho. Esse é mínimo, mas é importante, e muito. Vejam só, o prefeito não tem diálogo com a presidente. Não conversa com a presidente para saber como é que está acontecendo os projetos, manda os projetos aqui, não dá uma ligação para a presidente, não conversa nada com ninguém. Eu, como sou uma presidente, que luto pelo meu povo, que trabalho, que quero ver o melhor para a nossa gente, os projetos aqui são, nós mesmos mando para as comissões, faço do jeito que tem que ser feito, boto para votar. E eu estou fazendo pelo meu povo, não é pelo prefeito. Estou fazendo pelo meu povo. Agora, tem situações que realmente o prefeito precisa ter o diálogo mesmo. Exemplo, nós aprovamos uma lei de uma doação de um terreno para a Vipasse. Essa lei foi deixada pela ex-prefeita Rosário Ximenes. E não deu tempo porque a sessão encerrou. E aí ela mandou a lei, as sessões o período legislativo já tinha terminado. Aí, enfim, disse, não, a gente deixa para votar no início do ano. E votamos. Assim que a sessão, fevereiro, nós abrimos as sessões, aí já coloquei essa lei, que eu sei que é importante. É para a construção de um espaço para atender os animais, para os animais que a gente sabe que estão aí no meio da rua. É gato, é cachorro, é doença, enfim. E a Vipasse precisava dessa doação deste terreno. Votamos essa lei em doação para esse terreno da Vipasse. E de lá até agora, mandamos para o prefeito, né, na época, para sancionar, e nada. E essa lei não chegava. E nós cobramos essa lei para ser sancionada, e nada. E aí o pessoal cobra também dos parlamentares. E aí eu tenho esse poder, o presidente tem o poder. Quando o prefeito não sanciona a lei, a presidente pode promulgar. E aí o que eu fiz? Promulguei a lei. Então a lei foi promulgada, mandei para o Diário Oficial, não publicaram, o Diário Oficial da Prefeitura não publicaram. Eu mandei publicar no site da Câmara, porque a lei, já sendo promulgada por mim já está lei. Nós colocamos o número da lei. A última lei que tinha sido aprovada era a lei da doação da utilidade pública, se eu não me engano, das Marias, que é uma entidade aqui do bairro. E aí o que é que acontece? Quando chega lá, que eles viram que eu tinha promulgado a lei, eles rapidamente fizeram um amarabalismo, que publicaram a lei como se fosse o prefeito que estivesse sancionando a lei. Só que eles publicaram uma lei que já existia, o número da lei que já existia. Então, para vocês perceberem o que é um prefeito não ter um diálogo com o presidente da Câmara. Então, para entender... Isso é o mínimo. Eu estou também tentando entender, Dairi Martins. Sim. Então, para entender, presidente, a última lei que a Câmara aprovou doação de um terreno para a Vipasse. Certo. E a última que vocês haviam aprovado aqui, ela carregou esse mesmo número quando foi percebido pelo poder, a senhora está falando do poder executivo, não é isso? Uhum. Quando percebeu, aprovou de forma retroativa e com o número da última lei que vocês haviam aprovado aqui, o projeto? Ele aprovou, ele sancionou lá de forma retroativa. Sim. Com o mesmo número da lei que nós aprovamos de utilidade pública da entidade uma entidade de uma estou lembrando instituto? Aqui, um instituto, né, de um instituto. Só que a lei que eu promulguei foi a da doação do terreno da Vipasse. A doação do terreno da Vipasse, que é um número a mais do que a lei da entidade. Certo. E eles lá sancionaram de forma retroativa com
o número da lei da entidade. Isso já tinha acontecido, agora eu fiquei Nunca. curioso, acredito que os colegas também. Nunca Na história isso do aconteceu. parlamento. Mas será que, Na isso, história será da- que isso foi só um erro ou será que foi Falta de proposital? conhecimento mesmo. É falta de conhecimento mesmo. É um governo de amadores. Eu já disse, gestão pública não pode ser de amadores. Não pode. É porque a liturgia, o rito normal, habitual, é o Poder Executivo, e aí, presidente, se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Poder Executivo encaminha um projeto para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprecia, vota. Que foi o caso, Não é? né? E volta Ano pro passado. Poder E Executivo. aprova. Devolve para o Poder Executivo fazer a sanção, presidente. Isso. O autógrafo eu encaminho, Isso. né? Aí o Poder Executivo tem um prazo para sancionar esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal. Para que a coisa fique normal, Tem um legal, não é prazo, isso? tem um prazo, né? Tem um prazo. Como o projeto de lei aprovado pela Câmara e devolvido para o Poder Executivo não foi sancionado no tempo previsto, a presidente da Câmara se utilizou da prerrogativa para sancionar, Promulgar, né? para promulgar, até para não perder. Que não perder. E isso é legal, né? Não Isso se é trata legal. de competição. Ah, Isso não é fez legal. não, eu vou fazer aqui. Isso é legal. Isso não é competição. Legal, está na lei Isso é orgânica. legal. E foi o que aconteceu. Eu fico Entendeu? assim, fiquei estarrecido com o que disse a presidente agora, né? Só que depois que a presidente da Casa, a presidente da Câmara, havia promulgado a lei, o Poder Executivo tentou voltar no tempo e já não dava mais, né, presidente? Não dava né? mais, porque ele botou o número de uma lei, E aí usou até que uma já lei que já existia. existia, né? Já existia. e eu Então já- hoje nós eu- temos uma lei com o número e são duas com o mesmo número, é isso? Mas a lei que ele sancionou com data retroativa está inválida. Ah. O que está valendo é a lei que eu fui promulgada, Então, que eu promulguei. Então nem Vipasse, nem Instituto Marias vão ser prejudicados. Não, nós, a Câmara Municipal, não vamos deixar ser prejudicada e não deixamos. E com relação ao Instituto Marias, já que está lá, né, não pode se prejudicar em termos cartorários, alguma coisa, se for ficar nessa queda de braço, não, está prevalecendo a lei da Câmara aprovada? Não, é do Poder Executivo? Agora o Instituto Maria pode ter um problema mesmo, porque ele botou a mesma lei, mas a Vipasse não vai ter problema. Certo. Mas o Instituto Maria pode ter esse problema mesmo, viu? Pois é, essa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo é fundamental para o bom andamento dos projetos e desenvolvimento da cidade. Né, Exatamente. Eu sempre disse aqui que eu disse até ao prefeito, eu não quero ser oposição, não, só se o senhor quiser. Se o senhor quiser, eu serei oposição. E eu sei fazer oposição. Eu sei. Inclusive, eu estava até conversando com o Marcos, eu disse, Marcos, a minha vida foi sempre um desafio muito grande. Olha o meu primeiro mandato, sem experiência nenhuma, né, que eu não tinha experiência nenhuma. Uma seca terrível. Uma seca terrível, né, uma seca grande, foi o ano que não tinha água mesmo no Canindé. E eu fui, o prefeito assumiu, né, o prefeito Celso Crisóstomo assumiu, ainda passei um ano ainda tentando esse diálogo, né, e tudo, uma parceria, mas não deu certo, né, mas ainda tive ainda um ano ainda de tranquilidade, entre aspas, né, com o prefeito. Mas aí no segundo ano realmente não dava mesmo, de jeito nenhum. E eu comecei a buscar, eu não tinha mesmo o que fazer aqui para ajudar meu povo, eu comecei a buscar projetos no Estado, no governo federal, e foi onde eu me destaquei muito, que foi a questão da água, né? Estava faltando água no Canindé, e eu corri atrás de poço profundo, sistema de abastecimento. Foi a primeira vez mesmo. A gente conseguiu mais de 60 poços profundos, perfurados, instalados, 7 sistemas de abastecimento de água para as comunidades. Então, foi assim, eu cresci muito nesse período. Né? No primeiro mandato. No primeiro mandato, sem experiência. E aí, depois veio aquela situação que aconteceu do prefeito Celso, né? Que teve o mandato cassado e que, por ironia do destino, eu fui escolhida num sorteio, viu, entre os vereadores. Eu fui a escolhida
para ser a relatora do processo de cassação do prefeito Celso. Imagine aí. A senhora já caçou um prefeito. E eu já cassei o prefeito, como é que pode um negócio desse? Eu sem experiência nenhuma. Mas aí foi um aprendizado tão grande nesse meu primeiro mandato, que aí eu já busquei, já tive aí muitas experiências de tudo, e a gente já tinha uma história, Márcio, e vocês aqui, a gente já tinha uma história de ser já fui diretora de escola de gestão pública, eu já tinha toda essa experiência de gestão pública, e sempre ao lado do Marcos, na época também do doutor Zé Hugo, que me orientava muito, o doutor Zé Hugo, né, ele gostava muito de mim, sentava, a gente passava a manhã, ele me orientando o que era gestão pública, como era que era feito, que ele tinha vontade também que eu fosse política, né? Eu é que não queria. Então, foi meu primeiro mandato já foi assim muito forte. Eu já aprendi demais. Então, hoje eu entendo mesmo o que é uma gestão pública, o que é ser prefeito, o que é as políticas públicas, o que é preciso para desenvolver essas políticas. E eu estou tranquila aqui no meu mandato, estou apta aqui a ajudar, né, ajudar quem precisa da minha ajuda, né, quem quer a minha ajuda. O prefeito já disse, se quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui à disposição. Mas ele sempre parece ser uma pessoa muito experiente, né, e tudo, muito conhecedor do que é gestão pública, porque eu acho que ele já foi gestor, né, não sei a história dele, porque para ser prefeito tem que ser preparado. Não é só videozinhos nas redes sociais, não. É como diz o meu, estava lembrando aqui, o que disse o professor reitor da UES, o Idel Brando. Estava no evento, né, de um curso, terminando um curso, né, de uns servidores aqui de Canindé, e ele disse que hoje é triste ver a situação de prefeitos de TikTok. Os prefeitos hoje é prefeito TikTok. Na rede social é uma coisa, mas lá no bairro, lá na comunidade, é algo totalmente diferente. Ele pega algo aqui, mostra ali a situação, quem mora em outra cidade acha que é o melhor prefeito do mundo. Aí, quando vem para a realidade, é outra. Então, são os prefeitos TikTok. E ele diz que é totalmente contra esse tipo de gestor. E eu também sou totalmente contra esse tipo de gestor. Gestor, temos que divulgar as ações? Temos, mas temos que saber realmente se a população, se essas ações elas estão chegando até o nosso povo. Se as pessoas estão sendo contempladas com aquilo que está sendo mostrado. Um caminhão de medicamento que chega, que diz que chegou o medicamento, aí quando é 2, 3 dias a comunidade vai no posto de saúde, na UBS, cadê o medicamento? Não tem mais medicamento. Então, para que está mostrando isso? Né? Para que está mostrando isso? Olhe, eu sou uma pessoa muito sincera nas minhas coisas. Às vezes as pessoas eu até digo assim, eu acho que as pessoas gostam que a gente minta para elas poderem se completar, não sei, a pessoa vem, não, realmente essa situação aqui não dá, não tem como ser feita e tal. Aí a pessoa pode ficar chateada. Mas se eu for dizer que eu vou fazer aquilo ali, e se eu não fizer, não é pior? Então, eu prefiro dizer que não posso fazer, que não é possível fazer dessa forma. Então, hoje, se eu chegar para o meu povo, dizer para ele que eu vou mudar a realidade da saúde, eu vou fazer algo impactante na saúde, não vai faltar remédio, não vai faltar nada, não vai faltar atendimento em canto nenhum, eu vou botar uma roupinha, eu vou botar isso, vou botar aquilo. Não pode, não tem como fazer isso, não tem recurso para isso. Aí as pessoas realmente ficam encantadas com aquilo. Por quê? Porque elas precisam daqueles atendimentos. Elas precisam daquela situação que elas não estão tendo. Então, elas vão criar aquela expectativa, aquela esperança que vai dar certo. E aí, quando não dá, eles se frustram, ficam a população frustrada, porque aquilo que foi prometido, como o prefeito prometeu, eles não estão vendo.
Então, causa uma frustração, uma ansiedade, um sofrimento. Hoje eu estou percebendo que aquelas promessas que foram feitas para a área da saúde, elas estão sendo descumpridas e a nossa população está em sofrimento. Sofrimento, porque é o que a gente vê no dia a dia. Então, isso é lamentável. É dizer, é propor aquilo que é possível ser feito. Não adianta você estar comprando a consciência das pessoas para ganhar o voto. Eu prefiro perder do que estar iludindo o meu povo. Nós até que estamos diariamente, o presidente, aqui pela Câmara, a gente acompanha muito, como a senhora falou aí a pergunta do Márcio em relação a essa, por que tem essa demora para começar a sessão, né? E a presidente falava, as pessoas chegando, procurando os vereadores no gabinete, e isso nós temos presenciado aqui, eu, Deri, a Michele, que sempre estamos mais frequentemente durante a semana, essas pessoas que vêm aqui procurando os vereadores e sempre trazendo demanda, é a questão de estrada, é a questão de medicamento, a ajuda por um medicamento, é um transporte para ir para Fortaleza, e o que nós temos percebido, principalmente eu, o Márcio, o próprio Deri, que estamos mais na linha de frente do rádio hoje, e nós estamos ali ouvindo a população e a gente tem percebido que hoje o município de Canindé, do início do ano para cá, é como se fosse 2 Canindé. Né? Um Canindé que nós estamos aqui do mundo real e o Canindé do Alice, do País das Maravilhas, o Canindé lá das redes sociais, que é uma outra história. Quem está aqui nas telas... da inteligência artificial, né? Que é o aplicativo do momento. Pronto, quem está nas telas está vendo um Canindé, então quem está lá em outro estado é perto de Canindé, está espetacular. Mas quando chega aqui, principalmente que uma festa tradicional, festa de São Francisco, imagine quando as pessoas que hoje estão acompanhando o Canindé aqui, e quando chegar em Canindé para ver a realidade, então nós estamos vendo 2 Canindés hoje, né? Verdade, Almi, a presidente vai, logicamente, matar a sua curiosidade e complementar, mas eu queria aproveitar e adicionar. Eu esperei a presidente fechar esse raciocínio que ela começou lá no primeiro mandato dela, com a dificuldade de água, e eu disse, eu vou esperar ela fechar todo o raciocínio, não vou interferir, nem vou jogar nenhuma pergunta. Aí agora sim vem a minha observação. A modéstia, como a presidente Carlinda, como a vereadora Carlinda, ela lida, porque toda essa situação do primeiro mandato dela, que ela narrou aqui algumas coisas, Márcio e os colegas da bancada, iria surgir lá atrás a adutora que salvou o Canindé. Foi daquela luta. Isso, foi né? mesmo, né? E a população ela precisa muito ter esse refresco de algumas ações, e é claro, a Carlinda, em momento algum, disse... Quando estava todo o Canindé seco, que é a nossa região, o Estado, ela não utilizou nem eu, e ela teve um trabalho aqui de colegas de bancada na época de Câmara, não foi, Carlinda? Foi. Com a comissão da seca da Assembleia, mas surgiu lá atrás, Márcia, aquela primeira adutora, para depois vir a permanente. É só um complemento, né? Para que a Carlinda, quando ela foi respondendo a essa ânsia que os colegas estão tendo aqui, ela possa encaixar se eu estava observando errado. Ainda teve os paliativos com as questões de vários poços profundos que foi conseguido, né, pela própria vereadora, né? Também já ela relatou, né, agora há pouco até. Eu vejo que você fala com muita propriedade assim da caminhada, das conquistas, da trajetória da vereadora Carlinda Coelho. Você, uma pergunta, sempre foi eleitor da vereadora Carlinda Coelho? O projeto Carlinda. O projeto. Só para quebrar o gelo. Primeiro. Ei, Márcio, eu acho que a gente tem que separar um episódio aqui do Pod Câmara para a gente entrevistar o Deri. Não, mas não vai ser nada de entrevista. É só porque quando a gente lança qualquer coisa. Você pode responder a minha pergunta? Claro. Quando se lança qualquer sem mais pergunta, delongas. quem está sim ou não? assistindo, quem está acompanhando, quer ouvir resposta, né? Ei, Deri, sim ou não? Sem né? mais delongas. E nós somos da comunicação. A Carlinda foi pauta de tudo que ela, com os colegas dela do primeiro mandato, desenvolveram aqui na Câmara Municipal, ela foi pauta para a imprensa. Então, foi dever de qualquer comunicador da época saber, não como eu sei, com detalhes, porque o projeto Carlinda Coelho passou pelo nosso crivo, pela nossa consulta, por tudo. Foi um projeto que, à época, teve um pensamento que foi materializado. Então, eu sei como começou, eu sei como foi o primeiro mandato dela por dentro e por fora, porque eu fiz parte, né, como comunicador, como eleitor. Já respondeu. Como comunicador, como eleitor e como assessor, não foi, Carlinda? Isso. Como assessor aqui na Câmara Municipal de Canindé, por isso que eu fiquei
atento. Será que ela vai dizer que eu consegui? E ela é uma característica que precisa ter hoje o gestor público, seja em qualquer um dos municípios brasileiros, né? Recentemente, ela aqui como presidente, ela fez uma referência ao saudoso presidente Pedro Mirialdo, saudosa memória, um dos maiores presidentes dessa casa, viu? É bom que se diga isso. A imagem do parlamentar, estou falando agora do vestuário, Carlinda sabe isso, que ela votou, fez parte, veio na época do saudoso Pedro Mirialdo. E ela disse, olha, hoje nós estamos aqui num comentário solto desse que surge nos debates, bem vestidos, a rigor, como qualquer um do parlamento, a nossa imagem está sendo cuidada, da Câmara em si, fruto do Pedro, coisa que ela poderia muito bem passar despercebido sem comentar isso, né, Márcio? Já reconheceu. Qual é o problema reconhecer quem fez algum muito de positivo? Eu sou assim, eu gosto muito de reconhecer o que foi feito de bom, não é? Olha, o gestor, ele precisa ter humildade, né? Ele precisa reconhecer o que foi de bom e o que está errado, melhorar, fazer diferente, né? Mas, assim, se tem algo de bom, por que não reconhecer? Você cresce com isso. É algo que, isso meu é algo que é instantâneo, vem de mim mesmo, eu reconhecer. E o Pedro, ele foi um grande gestor, aprendi muito com ele. Né? Eu fui segunda secretária da mesa dele, montamos um grupo e votamos. E eu ajudei ele aqui também, né, na organização da casa, porque eu era mulher e tudo, e ele me pedia muito para me organizar isso. Ele, vereador, organize isso, organize a festa do final de ano, vamos organizar. E a gente decidiu realmente isso, a vestimenta dos vereadores. Né? Os vereadores, tinha vereador aqui que vinha de short e de chinela para sessões. Então, isso não pode, né? Então, a cara da Casa Legislativa é quem está gerindo, é quem é o presidente. O presidente é ele que faz a administração da casa ficar respeitada. Não é? A população, algumas pessoas, eu digo aqui não é para vir pessoas de short, alguns acham ruim, mas não é. Não, aqui a casa do povo pode vir de qualquer jeito. O povo não gosta de coisa feia, né? E o povo é organizado. E, presidente, o povo não tem que ser tratado de qualquer jeito, né? Não, aqui é respeito, o povo merece respeito, e é a partir da gente, é a partir das vestimentas daqui. Então, os vereadores hoje já estão no regimento interno, todos os vereadores, audiências públicas, sessões, audiências extraordinárias, todos de paletó, seus assessores também de blusas de social, esporte fino. E é assim, para entrar no parlamento, nós ainda não temos o plenário, né, por conta de situações ainda administrativas, que é da prefeitura, né, que tem que fazer. Nós conseguimos a emenda para o município no valor de 500 mil, mas é o município que tem que fazer. Né? Então, a gente está aguardando aí, já tenho cobrado o prefeito a continuidade do plenário. Mas, Deri, como você estava colocando no meu primeiro mandato, né, na época daquela seca grande, e como eu não conseguia nada aqui no município, né, pela dificuldade que a gente tinha com o prefeito, nós fomos até o Estado. Né? Na época, o deputado João Jaime, que eu descobri que ele era o presidente da Comissão da Seca, da Assembleia Legislativa, e lá conversamos, aprovei uma audiência pública aqui na Câmara, e dessa audiência pública trouxemos o deputado João Jaime e fizemos essa audiência lá no centro de treinamento, no Franciscano. E lá nós fizemos essa audiência, chamamos outros prefeitos de outros municípios, foi muito bom essa audiência, e lá ficou firmado que o deputado João Jaime ia conseguir uma adutora emergencial para Canindé. Então, nós lutamos e trouxemos essa adutora emergencial para Canindé. Foi uma luta nossa, com outros vereadores da época, né, se eu não me engano, o Chico Justo, acho que a vereadora Jane, acho que o vereador Heitor também. Isso. Então, estava esse grupo conosco. E por que eu vou dizer que fui eu que consegui? Não, a gente tem um grupo que a gente consegue, né? Essas pessoas que a gente luta junto para conseguir. E eu sempre digo, eu nunca deixei de relatar as pessoas que estiveram comigo nessa caminhada. E é sempre bom a gente estar falando isso, mas porque a nossa juventude hoje
que está iniciando aí, conhecendo o que é a política, quando ele olha para a vereadora Carlinda, ele não conhece o mandato de 4 anos. Eles não sabem o que foi que a vereadora já trouxe para Canindé. Os projetos que nós já aprovamos aqui nessa casa, que hoje estão sendo benefício para o nosso povo. Então, a nossa juventude, ela precisa acompanhar o trabalho dos vereadores, não só de agora, mas de antes, para não ir na rede social e dizer que a vereadora Carlinda nunca fez nada por ninguém. Então, hoje eu tenho visto comentários desse jeito. Agora diminuiu, viu, Dari? Diminuiu. No início, tinha muito, viu? No início dessa gestão, tinha muitos comentários, mas agora praticamente eu não estou vendo nada, porque eu sempre fui dizendo, vocês vão lá na minha rede social, olha lá o que foi que a vereadora já fez nesse período, para vocês verem se a vereadora fez ou não fez algo pelo Canindé. Então, hoje já diminui esses comentários, não tem mais, eu não estou vendo mais esses comentários, não. E eu agradeço, né, a nossa juventude, que é querida, que são pessoas que precisam também do nosso apoio, né, que estão desassistidas, que não é dignidade emprego só em prefeitura, certo? Prefeitura não comporta o número de pessoas que estão desempregadas, é por isso que hoje tem emprego demais, até fantasmas, funcionários fantasmas, nós já sabemos que tem. Então, é porque não tem como, a estrutura da prefeitura é pequena, não dá para agregar tantas pessoas. O que a nossa juventude precisa é de mais apoio, é de empregos, não é nem só fábrica, nós precisamos trazer fábricas, mas nós não podemos pensar somente na fábrica. Nós precisamos pensar algo maior para a nossa juventude. Emprego de prefeitura não é nada mais, nada menos do que um salário mínimo. No máximo R$ 2.000, R$ 3.000. É isso. Então, é muito pouco para os nossos jovens. Então, os nossos jovens não podem ser mais enganados, só com festas. E olha que eu gosto de festa. Gosto bastante de festa, viu? Investimentos gosto de festa. Em capacitação. Tem que ter investimento em capacitação, mão de obra qualificada. Nós temos que preparar os nossos jovens, qualificar os nossos jovens para a oportunidade de emprego. Não somente aqui, mas também em Fortaleza, que é uma capital que é 100 quilômetros, 1 hora, e daqui a pouco vai ser duplicada a BR-020. Vai ser duplicada e vai ser rapidinho você estar em Fortaleza. E é uma capital. Nós estamos no local privilegiado do Sertão Central, próximo à capital. Então, a nossa juventude, ela precisa ser qualificada, pensar alto, pensar grande. Não é só pensar em festa para os nossos jovens, não. Eles precisam ser qualificados para, quando tiver uma oportunidade de emprego, eles ingressarem. E olha que hoje tem demais. Na área da informática, na área da energia eólica. Olhe, gente, que hoje é um dos empregos maiores que tem, viu? Que melhor paga é nessa área da engenharia eólica. Tem demais isso. E é tanta coisa que nós temos aqui perto que nós não podemos pensar no emprego de um salário mínimo para o nosso jovem, que ele não consegue sair daqui nunca. Presidente, a gente já está aqui avançando o horário, né? Inclusive, já até passamos do nosso horário, do nosso Podcâmara. São muitos assuntos que a gente precisa debater com a senhora, mas para dizer que o espaço aqui, né, do nosso Podcâmara, Márcio, do nosso não, né, da Câmara, do povo, nosso porque é do povo, né, Deri? É do Canindé, o Podcâmara é do Canindé. Dizer que próximo sábado teremos um convidado também, né, o vereador Chico Justa. Demais vereadores também serão convidados, né? É bom a gente comunicar isso para a nossa comunidade que está nos acompanhando nesse momento. Muitos assuntos que podem ser debatidos com a presidente Carlinda, muita história, né presidente, para a gente conversar, demanda bastante tempo, mas, presidente, como a gente está caminhando aqui para o final, eu gostaria que a gente olhasse sob uma foto, só pedir para os meninos aqui da produção colocar a foto, presidente. A gente separou essa foto porque a gente percebeu que a senhora é muito família, e com todas as dificuldades que passastes durante
essa caminhada, se assegurou bastante na mão da sua mãe, nas mãos do Marcos, né, que é o seu pilar também, seus filhos, Marina, o Marcos, filho, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou muito família, olha ali o jeito dela. Eu sou muito família, muito mesmo. E esse período que eu passei, né, afastado, nesse período, desse processo da presidência, do afastamento da presidência da Câmara, foi algo o que eu fiquei mais triste, né, emocionalmente, foi por conta da minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma pessoa tão ligada a mim, né? Tão ligada ao nosso projeto político, né? Que ela gosta, que ela sabe o quanto eu gosto de ajudar, e ela ficou muito triste com tudo isso. Ela escuta, Márcio Souza, ela escuta essas rádios direto, ela escuta as rádios, ela sabe de todas o que se passa nas rádios. Ela olha o Instagram direto, ela escuta todas as falas. Então, ela vinha me dizer o que estavam dizendo de mim e ficava triste. Ela tem 88 anos. Então, isso é o que me deixava mais triste emocionalmente. E eu chegava para ela com muita força e dizia: mãe, fica tranquila, mamãe, vai dar tudo certo, não se preocupa. Isso é coisa da política, a política é dessa forma mesmo. Não se preocupe. Mas ela ficava triste demais, demais mesmo. E aí, tudo tem um lado bom, né? Marina e Marcos Filho, eles estão morando em Fortaleza, mas eles eram assim. Tudo que eles sabiam já ligava para mim, direto. E hoje eles ficaram com essa coisa, ansiedade e tudo, e ligava direto, ficava ligando para mim para saber como era que estava acontecendo. Se via uma coisa numa página, ele ligava: mãe, o que é isso que está acontecendo e tal? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, a cada momento, a família foi ficando aqui mais fortalecida, e mais unida, né? Mais unida. Falo deles, né? Marcos Filho, Marina e Marcos e mamãe, mas as minhas irmãs também, a Ritinha, a Arlinda, a Alexandre, os meus irmãos, meus cunhados, todos ficamos assim muito próximos, e os amigos mais próximos também. Então, e além de que as pessoas, os meus eleitores, os meus amigos que torcem por mim, era demais. E eu achei assim, meu Deus, é como se esse retorno já tivesse sido mais um resultado de uma presidência. É como tivesse sido mais uma vitória na presidência, sabe? Seria a terceira, não seria a quarta. Seria a quarta. Então foi algo assim muito, muito impactante na minha vida. Só dizer, Márcio, que a mamãe não deixa de assistir seu programa à noite, viu? Obrigado. Aí eu chego lá na casa dela, sabe o que ela está fazendo quando eu chego lá? Ela está com o rádio ligado, bem alto, do Márcio Souza. Retransmitindo. Com a televisão ligada. E ela faz chapéu de palha e costurando. Artesã. Ela é artesã, e fazendo lá suas trancinhas. Eu disse: mamãe, como é que a senhora consegue fazer isso? Não, eu olho a imagem da televisão e escuto o Márcio Souza. Eu disse: está certo. O presidente Michele e Márcio, a Michele já está aqui com o Márcio já fazendo sinal, e a nossa produção também, mas eu fiquei tão curioso, o Almir se espremeu ali na cadeira, ele fez uma gesticulação, eu fiquei mais curioso do que quem está acompanhando o podcast, que é, Almir. Pronto, Almir, hoje eu vou deixar você falar. Eu vim até de blusa rosa. Eu vou falar e já vou me despedindo. De tantas as coisas que nós destacamos aqui da vereadora Carlina Coelho como presidente, o ponto alto ao sistema de comunicação, mas nós esquecemos de coisas aqui muito importantes, que é como a Michele falou, tanto o assunto que numa edição só do podcast não tem como nós tratarmos. Mas o que veio na minha mente, que eu, durante esse meu período agora aqui pela Câmara, desde janeiro, eu comecei a querer conhecer mais das coisas. E coisas que a vereadora implantou, como o Balcão do Cidadão, a Ouvidoria da Mulher e o PROCON. São 3 órgãos importantíssimos, inclusive lá para a rádio, não aqui no sistema de comunicação, mas para a Líder. Nós temos lá o nosso programa. Eu já comecei a visitar esses órgãos, entrevistando, né, as pessoas que estão à frente desses órgãos, para passar para a comunidade que tipo de atendimento tem lá. Então, são 3
digamos assim, órgãos muito importantes do nosso município, que foi criado também na gestão da vereadora Aí o Carlinda Márcio, Coelho. que fez parte, ele foi autor de um, né? Sim, o Márcio. E que são ações do presente, né, presidente Carlinda? Isso. Né? A senhora falou muito de comunicação, de educação, da própria agricultura, representação das comunidades com sistema de abastecimento d'água, a juventude, a senhora tem uma presença muito forte junto da juventude, apoiando o esporte, mas não podemos esquecer também das ações atuais que a senhora tem se destacado, especialmente na defesa da mulher. Eu queria só uma antes da presidente responder, eu gosto muito de números, e interessante que eu tive dando uma olhada lá sobre os atendimentos, e 100% dos atendimentos tem resposta, viu? Balcão do Cidadão, fui lá procurar algo, 100% tem atendimento, é a resposta positiva. Né? Eu digo assim, a questão de número, a pessoa não volta sem ter o seu atendimento ali resolvido, a sua questão resolvida. E o direcionamento, né, para quem quer tirar a sua carteira de identidade, em Fortaleza ou aqui, questão Receita Federal, e eu fui dar uma pesquisada, então um número positivo, o atendimento é 100%, então eu não vou chegar ali, não, você não tem como lhe ajudar, é ajudar de alguma forma, né? Muito bom destacar isso aí. Exatamente, foram esses 3 equipamentos que nós trouxemos, né? Eu, como presidente, consegui atender aqui o requerimento do vereador Márcio Souza, que ele solicitava a implantação do PROCON, e nós fomos até a Assembleia Legislativa e conseguimos implantar o PROCON aqui. Então, o PROCON é realidade, e olhe, Márcio, que os atendimentos do PROCON é direto mesmo, não são muitas reclamações, e o PROCON está aí a todo vapor, o Balcão do Cidadão também. O Balcão do Cidadão são muitos serviços que nós temos para a nossa população, podem vir. São muitos serviços, né? Emissão de cartão do SUS, né? Segunda via de CPF, identidade, se você quiser fazer em Fortaleza, a gente agenda no VaptVupt, inscrição de concurso, certidão negativa, xerox de documentos. Então, são muitos serviços que nós estamos disponibilizando para a nossa população. Procuradoria da Mulher, já vamos iniciar com os trabalhos, deu uma parada por conta dessa mudança de gestão e por conta que eu não estou tendo esse apoio do prefeito, porque a Procuradoria da Mulher, a prefeita Rosário Ximenes, ela me deu muito apoio, onde ela disponibilizou os profissionais, que é a psicóloga e o assistente social, que não podem ser pagos pela Câmara, porque nós não temos na nossa estrutura organizacional esses profissionais. E a prefeita Rosário, na hora que eu falei com ela sobre esses profissionais, ela rapidamente encaminhou os profissionais. Nós conseguimos montar essa equipe maravilhosa de atendimento às nossas mulheres vítimas de violência, mas eu já estou com a minha equipe jurídica, já trabalhando essa situação, porque eu não vou parar o serviço da Procuradoria da Mulher por conta que o prefeito não dá o apoio aqui à Câmara nesse sentido. Eu vou trabalhar aqui para que a gente consiga realizar o nosso serviço do jeito que a gente vinha realizando, que é uma das minhas bandeiras, é a violência contra a mulher. São as mulheres que são violentadas fisicamente, psicologicamente, violência sexual, todos os tipos de violência, financeira, né, que é a patrimonial. Nós temos esse equipamento para dar essa assistência a essas mulheres. Nós temos sido muito cobradas por elas e nós vamos botar o nosso serviço a todo vapor, se Deus quiser. Márcia, contigo a Michela aí, que mandaram aqui uma mensagem perguntando se a presidente ainda vai voltar a essa bancada. E vocês que sabem aí, quando der aquela rodada, né, dos 15 parlamentares. Sim, a gente tem muito assunto ainda, né, Márcio, para E debater chefe, com a presidente. Ela vai estar sempre aqui conosco. E eu ainda tinha uma pergunta para fazer. Eu tinha várias. Eu também tinha várias. Eu também sou curioso, viu, Márcio? Por exemplo, quando o Márcio Souza resolveu colocar o nome para vereador, e vai servir para a presidente Carlinda também. Eu quero ser vereador, ou é o povo que naturalmente, esse rapaz tem tudo para ser uma liderança, tem tudo para ser um representante, da mesma forma, presidente. Essa evolução de funções públicas, o presidente, pena que eu não vou fazer mais a pergunta para a senhora responder com... para no outro, né? Próximo, né? Já vai lançar agora. Eu posso complementar a sua pergunta? Claro, deve. Finalzinho aqui. Eu acho que eu vou assinar também. Eu não sei se o amigo está querendo fazer essa pergunta, mas eu vou ousar
na complementação da pergunta. A senhora é vereadora de 4 mandatos, né? E agora 3 mandatos na condição de presidente da Câmara Municipal de Canindé. E aí a pergunta, a senhora vai continuar sempre disputando a eleição para vereadora? A senhora nunca pensou em ser prefeita dessa cidade? A decisão é dela, é justamente essa. Essa A decisão é dela ou é natural do povo? Presidente, a senhora tem que ir vereadora, a senhora tem que ir para a presidência da República. Isso vem de vontade própria de vocês, políticos, Até Márcio, porque também? preparação Ou os dois, já né? existe, né? Ou os Preparo, dois. formação, qualificação já existe e foi certamente crescendo ao longo dos anos, ao longo da caminhada. Então, preparada a senhora é. Eu acho que a pergunta, viu, Márcio, é de todos dos 4, porque eu tive a oportunidade de receber a presidente do ano passado no meu programa lá de rádio. Mas eu nem perguntei, E- viu? Eu disse que iria pro próximo, perguntar né? se tivesse Mas, tempo. mas E você quando- instigou o assunto. Pois é, e quando eu recebi a presidente lá com seu esposo e toda a sua equipe, eu, no pensamento meu particular, eu disse, é uma candidata a prefeita. Eu estou particularmente, tanto que eu cheguei até, acho que, a fazer essa pergunta a ela, Mas mas isso na eleição passada ou na E- próxima e- eleição? na eleição presidente, passada. Eleição passada. Eleição passada. Tinha uma expectativa assim de bastidores na eleição passada de levar o seu nome para concorrer para Quem prefeito? está esticando podcast. agora é você, Tinha viu, essa Michele? expectativa? O próximo podcast. Presidente. Para o próximo. O próximo. Deixa. E próximo, uma outra situação também, parte da Vamos, Michele. sua vontade, do seu desejo Ela vai e, ter que claro, responder agora, também Deri, né? da expectativa da população e também, presidente, como é que funciona esse processo? Para agora, Michele, essas respostas, responder todas Ou é agora. para o próximo? O próximo. Olha, abraçar Próximo, aqui, né? abraçar o Leandro. Deixa para o próximo, É bom. né? Viu? Abraçar o Leandro, ele está lá em Belo Jardim, em Pernambuco. Bem rápido, né? Algumas pessoas. Abraçar também o Océlio Soares, comunicador, lá em General Sampaio, parabenizando pelo programa. Océlio. Já está na minha agenda para todos os sábados. E também aqui, né, a fã do Márcio, né, a dona Ritinha, ela está já também ligada aqui acompanhando. É a irmã viu? da presidente. É a irmã da Carla presidente? Coice, sim, Pronto, está ligada aqui no Professora programa. Ritinha. Parabenizando aqui pelo programa. Maria Flor, no bairro da Can, também nos acompanhando. São algumas pessoas que estão aqui interagindo, parabenizando. O Eugênio Ferreira, né, também aqui parabenizando pelo programa. E é isso, né? Deus no coração de todos, da minha parte, viu? Que todos tenham um excelente final de semana. Deus no coração de todos e até sábado. Minha despedida, viu? Ô, Márcio, só... Hoje tem coroação lá na paróquia São José, Pronto, né, bem- Janda? Dari? Ó, bem rápido aqui, viu? O Deri abriu o primeiro podcast trazendo um texto bíblico. Quando a presidente começou a falar, veio na minha mente, eu vou encerrar minha participação e passo para vocês dois. Provérbios 10, 18, 19 diz: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama tem maldade em suas palavras. Mas o que modesta fala tem sabedoria nas suas pronúncias. Eu acho que isso encaixa para a presidente com tudo que ela tem enfrentado. Amém. Presidente Amém. Carlinda, muito obrigado por estar conosco, por sair do seu final de semana, né, junto de sua família. Muito obrigado. Acredito que a nossa população gostou muito e esse episódio vai ficar aí no canal da Câmara Municipal. Você vai poder acompanhar também em outro momento. E só desejar boa sorte à senhora em sua caminhada, muito sucesso. A senhora ainda tem muito, mas muito mesmo a contribuir para o município de Canindé. Só temos mesmo que agradecer. Michele. Presidente, muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite em estar participando hoje dessa bancada, né, maravilhosa. Quero agradecer aqui de coração mesmo a oportunidade que a senhora tem me dado de estar aqui na Câmara, né, de estar podendo contribuir com a comunidade, aprender também com você, aprender com os demais parlamentares aqui na Câmara Municipal de Canindé, é importante. Aprender também com os meus colegas comunicadores, né? E eu acho que se a senhora não tivesse me dado essa oportunidade, eu não estaria aqui hoje contribuindo, né? Trabalhando com esses grandes comunicadores aqui no Pod Câmara. E também aproveitar, Márcio, para comunicar, né, a nossa população que acompanhe as redes sociais da Câmara Municipal de Canindé. Todo sábado a gente traz um pouquinho da sessão de forma resumida, né, o resumo da semana que a gente posta nas redes sociais da Câmara, da TV Câmara, e também pedir para acompanhar as rádios, né, as rádios locais que são parceiras do Parlamento,
que a segunda e quarta-feira, né, tem o programa Câmara em Pauta, onde a gente também traz alguns resumos dos discursos, das demandas, dos requerimentos, dos projetos que são apresentados pelos parlamentares aqui na sessão. O setor de comunicação da Câmara trabalha muito, né? Porque para conseguir fazer um resumo de uma sessão da Câmara Municipal de Canindé não é fácil, viu? Não é. Sessão sempre muito movimentada, são muitos os temas, muitos os assuntos debatidos, mas o setor da comunicação da Câmara consegue fazer esse trabalho muito bem. Abraçar todos que estão aqui na retaguarda, o Jander, o Paulo Diego e o nosso amigo Tavares, está lá nos estúdios da Rádio Câmara, né, a equipe que fica aqui na retaguarda, para que nós possamos, assim, ter o podcast no ar, né, Márcio? E dizer que sem o Jander e sem o Diego, o nosso trabalho também não seria possível, né? Porque o Jander, com toda a maestria dele com o som, com a mesa, também com as redes sociais, né? As postagens, as postagens que ele faz também, me ajuda bastante também com a questão dos textos, o Márcio, Diego com as edições também. Então, assim, é uma equipe forte, né, engajada, que aos poucos a gente está trazendo a população para mais perto do parlamento e o parlamento para mais perto da população, para que a Câmara, né, Márcio, tire toda aquela imagem de que a Câmara é algo restrito, porque não é, né, Márcio? Não é. E resumindo, presidente, o nosso muito obrigado à senhora, né? Se estamos aqui hoje, nessa condição, prestando esse serviço, é graças, como disse lá no comecinho, a uma decisão da senhora, na condição de presidente, de investir na comunicação da Câmara. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, presidente. Eu aqui agradeço a cada um de vocês por aceitar esse desafio, né? Isso é muito bom e eu desejo muito sucesso nesse Podcâmara, em todos os trabalhos que vocês fizerem aqui, muito sucesso. Eu estou muito satisfeita, tem crescido muito, esse canal tem crescido muito, as redes sociais da Câmara, graças a vocês que estão sempre conosco. E dizer também, Márcio, que nós ainda temos muitos projetos ainda para a Câmara, né? Nesses últimos períodos que nós vamos passar aqui como presidente, ainda tem muita coisa boa pela frente, que já a gente vai estar apresentando a exemplo da Universidade do Parlamento, que nós vamos implantar também aqui na Câmara de Canindé, se Deus quiser. Vamos deixar aqui a nossa história, né, como presidente, sabendo que já está aí com 3 mandatos de presidente, que é algo que é realmente a primeira vez, né, que uma mulher assume a presidência da Câmara por 3 vezes. Não é? E a primeira vez também que uma mulher ocupa 4º mandato, né, aqui na Câmara de Canindé. Então, vai ficar na história de Canindé o nome aí da nossa vereadora, que junto a ela tem toda uma equipe, tem todo aqueles eleitores que votaram, que acreditaram nessa vereadora, e reafirmar aqui o meu compromisso com cada um de vocês, de estar lutando por todas aquelas demandas que vocês chegam até a nós pedindo. Vamos estar junto com vocês, agradeço demais, eu só estou aqui porque tem eles do nosso lado. Eu fico muito feliz por todo esse apoio, por toda essa acolhida. Principalmente, uma das coisas que mais me fortaleceu nesse período que eu passei agora, nesse afastamento da presidência da Câmara, foi o apoio popular. Foi um apoio que eu fiquei surpresa com tanto apoio que eu tive de pessoas que até eu nunca nem tinha visto na minha frente, quando eu ando que eu ando muito na rua, no supermercado, quando eu chegava, as pessoas: vereadora, parabéns, você retornou, eu estava torcendo por você, eu estava rezando, eu estava orando. Então, isso me fortaleceu demais e me forçou ainda mais a me comprometer com essas pessoas, com esse povo. Então, agradeço muito a todos vocês e contem sempre comigo, conto com essa vereadora, estarei sim a ajudar todos, assim, que esteja ao meu alcance, claro, seja na área da saúde, da assistência social, da infraestrutura, da educação, todos os aspectos nós estaremos aqui, prontos e preparados para atender vocês com muito zelo, com muito amor. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso Podcâmara, e não esqueçam, todos os sábados, a partir de meio-dia, essa equipe vai estar aqui com um convidado, levando as informações para vocês.
Boa E tarde a todos, um excelente final de semana. Próximo sábado, o nosso convidado é o vereador Chico Justa. O que é que a população pode esperar, né, da nossa conversa no próximo sábado, Márcio? Nosso decano. Eu ia pedir pela ordem, mas vamos encerrar, né?